Vamos agora falar da descontinuidade. Para Lutero, o misticismo foi influente no início de sua carreira. Ele bebia de fontes tais como Dionísio Areopagita, Bernardo de Clareval, Boaventura e o próprio Agostinho. Mas, acima de tudo, foi a mística alemã do século XIV, entre eles especialmente João Thaler e o desconhecido autor da teologia alemã, da qual Lutero efetuou uma tradução para o alemão. Então, logo no início da sua carreira, Lutero estava bem voltado para o misticismo, o que poderia ser prato cheio, digamos assim, como continuidade para o pentecostalismo. Aqui nós temos, antes de falar do episódio que provocou uma ruptura, há essa declaração aqui que está ancorada nesse misticismo inicial de Lutero. Na História da Igreja Cristã, obra alemã de Sauer, volume 3, página 406, são encontradas as seguintes palavras, abre aspas, Doutor Martim Lutero era um profeta, evangelista, falava em línguas, intérprete e, numa única pessoa, dotado com todos os dons do Espírito. Essa declaração nós encontramos reproduzida também na famosa obra de Orlando Boyer, Heróis da Fé. Não obstante, as controvérsias com os entusiastas contemporâneos de Lutero imprimiram à sua teologia um tom de desconfiança em relação ao Espírito e teriam levado o reformador a fechar-se em sua relação com as escolas místicas de seu tempo. Perspectiva tal que também foi assumida pela ortodoxia luterana posterior. Então foi esse embate com os entusiastas, que vamos falar rapidamente a seguir, que levou que Lutero tivesse uma espécie de experiência traumática. Tudo começou quando, no final de dezembro de 1521, 3 profetas, ou auto-intitulados profetas, vindos de Zwickau, daí eles são conhecidos como, entre aspas, os profetas de Zwickau, chegaram a Wittenberg declarando que Deus lhes falava diretamente. Seguiam a premissa de Thomas Müntzer de que a inspiração divina direta ocupava um lugar muito importante, pelo qual os textos bíblicos tinham apenas um papel de apoio. Para Lutero, todos esses eram Schwärmer, ao pé da letra, enxameadores, como se fosse um enxame de abelhas zumbindo loucamente, ou, como essa expressão é geralmente traduzida, entusiastas que diziam ser conduzidos pelo Espírito, mas sem necessidade da mediação da palavra, da Bíblia. E isso é que enfurecia Lutero. E daí uma citação até hilária de Lutero acerca disso. Falando de Thomas Müntzer, ele quer ser tido como o mais alto espírito que engoliu o Espírito Santo com penas e tudo. Assim, de certa forma, Lutero estigmatizava nos entusiastas um comportamento que, segundo ele, incita a uma experiência imediata do Espírito Santo de um modo que relativiza a Bíblia e a palavra pregada, e em alguns momentos praticamente anula a necessidade da Bíblia. O entusiasta é aquele que perde o contato com Deus, passa por cima da realidade e por cima dos seus próximos. Os possíveis enganos da experiência religiosa são contrariados pela presença objetiva de Cristo dentro da igreja. Fato, tem-se argumentado que, para Lutero, o erro dos profetas celestiais, porque ele escreveu um tratado em que ele deu como título Contra os Profetas Celestiais, falando desses entusiastas. Então, o erro desses é confundir a ordem da sociedade humana dada por Deus. É que Deus nos fala primeiro exteriormente, através do reino material, e depois interiormente. O grande problema é que lá no início do pentecostalismo, e de uma certa forma ainda hoje, nós temos alguns que se comportam como entusiastas, que dão um peso muito grande às experiências místicas, às experiências espirituais, e deixam, não somente em segundo plano, como às vezes anulam a palavra. E, no entretanto, o pentecostalismo normativo, podemos dizer assim, ele fez questão de salientar que as experiências místicas,
As experiências espirituais pessoais, elas devem passar pelo crivo da Bíblia. Mas pela declaração de alguns, os luteranos automaticamente, lá nos primórdios do pentecostalismo, acusou os tais de serem os herdeiros dos entusiastas da época de Lutero. Por conta disso, Lutero vergonhosamente negligenciou os escritos de Paulo sobre carismas, ou seja, sobre os dons espirituais, mesmo que ele pudesse ter feito uma conexão verdadeiramente persuasiva entre eles e seu conceito de sacerdócio universal, mútuo e comum dos fiéis. Lutero, e principalmente depois Calvino e todo o movimento protestante subsequente, passou a relegar os dons espirituais apenas para a época apostólica. E daí eles são chamados pelos pentecostais de cessacionistas, ou seja, para eles os dons espirituais cessaram e ficaram relegados apenas e tão somente à época apostólica. Por outro lado, a recuperação da consciência dos carismas tem grande significado para uma eclesiologia plenamente desenvolvida. Esse é o comentário de Hans Barth, que é um luterano e que reconhece, então, ainda que indiretamente, a importância do pentecostalismo nessa recuperação da importância dos dons espirituais, podemos dizer. Por meio da doutrina da justificação pela fé, Lutero retirou da mística a pretensão de ser um caminho para Deus e centralizou esse acesso radicalmente em Cristo e na palavra. A ênfase de Lutero é que a mística não poderia substituir a obra de Cristo, mas não a negou como instrumento de acesso ao Cristo, à sua palavra ou ao Espírito. Então, às vezes, no meio pentecostal, parece que alguns colocam as experiências místicas como se fossem norma, como se fossem, entre aspas, uma doutrina. E Lutero combatia isso. Toda autoridade deve ser dada à Bíblia, à palavra. E nós percebemos que hoje parece que alguns pentecostais estão perdendo essa importante característica evangélica. A teologia de Lutero tem seu caráter reformador único por sua base cristocêntrica radical. Nem a Igreja, nem o Espírito Santo estão acima das Escrituras. Isso Lutero defendia com unhas e dentes. Isso depois ficou como que esquecido na época do racionalismo, foi recuperado pelo pentecostalismo e parece que hoje o pentecostalismo está perdendo essa importante característica. É uma cristocentricidade das Escrituras. Dessa forma, viver no Espírito significa viver na fé. Assim, o Espírito Santo está mais para o Espírito de Cristo. É aquilo que Mesquiate de Oliveira ele chama de uma pneumatologia cristológica. O fechamento posterior de Lutero também se deve a uma outra questão, que é a sua perspectiva bíblica de ênfase paulina, enquanto os pentecostais assumiram a perspectiva lucana, buscando dar vida às narrativas das igrejas dos começos, transformando Pentecostes em princípio normativo para a igreja, isto é, em qualquer tempo. Então, nós temos, na verdade, aqui duas perspectivas diferentes, ou duas ênfases diferentes. Pentecostais fazem uma ênfase nas obras de Lucas, especialmente Atos dos Apóstolos, que é aonde nós temos, digamos assim, o texto fundante do pentecostalismo, que é lá no capítulo 2. Outro forte ponto de descontinuidade encontra-se na compreensão da chamada mecânica da salvação. Enquanto o luteranismo aferrou-se a uma interpretação agostiniana que posteriormente seria desenvolvida no calvinismo, que tornou-se regra no meio protestante, o pentecostalismo, via metodismo, adotou o arminianismo. Basicamente, aquela colocação de livre-arbítrio ou não. Para o calvinismo, o que vale é a eleição. Não há livre-arbítrio. Enquanto que o arminianismo defende que nós temos livre-arbítrio. Lutero opôs-se de maneira feroz ao uso do livre-arbítrio em sua obra A Escravidão da Vontade, de 1525, num debate acalorado com Erasmo de Roterdã. Não somente um debate acalorado, mas houve um rompimento. Lutero, ele rompeu com Erasmo de Roterdã. Lutero manteve um apreço especial por esta obra até o final de sua vida, posto
que ela lhe dera muito prestígio à época em que fora escrita, por ter sido uma resposta a um dos maiores intelectuais de sua geração. Silas Daniel, ele elaborou um livro em que ele faz uma ampla defesa do arminianismo, inclusive mostrando raízes históricas. Ele pega desde a época patrística, passando pela Idade Média, e ele tem, como não poderia deixar de ser, um capítulo especial sobre Lutero e que eu estou trazendo aqui um pequeno resumo. O Lutero do início da Reforma não apenas negava a existência de um livre-arbítrio para as coisas de Deus no homem caído. O livre-arbítrio não existia mesmo em sentido algum. Ou seja, o Lutero do início da Reforma era o que filosoficamente seria classificado como fatalista. Entretanto, fato é que o reformador alemão, poucos anos depois, mudaria essa posição, influenciado por seu amigo e discípulo Felipe Melanchthon, porque Melanchthon ele defendia o livre-arbítrio. Além disso, Lutero esposou claramente, por meio de livros e sermões que se seguiriam nos últimos anos de seu ministério, uma posição em relação à mecânica da salvação, que é um meio termo entre o calvinismo e o arminianismo, mas que, sob certo aspecto, se pode até dizer que está mais próxima do arminianismo do que do calvinismo, como alguns teólogos luteranos, aliás, admitem. O Lutero jovem era o que poderia ser chamado hoje de calvinista de 5 pontos. Já o Lutero velho não apenas suavizou seu entendimento inicial sobre o livre-arbítrio, como rompeu claramente com 3 daqueles 5 pontos que seriam chamados posteriormente de 5 pontos do calvinismo. O calvinismo elaborou 5 pontos essenciais. E Lutero, posteriormente, ele rompeu com 3 desses. Lógico que esses 5 pontos eles foram elaborados depois dentro do calvinismo. Outra coisa que chama atenção é essa diferença entre o Lutero jovem e o Lutero velho. Muitos estudiosos que fazem essa distinção. Essas duas fases de Lutero. Há apenas uma discordância de onde seria o corte. Alguns dizem que é 1525, ano em que ele se casou. Outros vão dizer que seria 1530, o ano da Confissão de Augsburgo. De qualquer forma, pode-se perceber uma distinção de 2 fases de Lutero, o chamado Lutero jovem e o Lutero mais velho. Ele passaria a defender no final de sua vida e de forma clara a expiação ilimitada, a graça universal e a possibilidade de um cristão decair da graça. São 3 pontos que no calvinismo é expiação limitada, uma graça somente a favor dos eleitos e a impossibilidade de um cristão decair da graça. Sobrariam daqueles 5 pontos do calvinismo, sobrariam apenas 2. A depravação total e, contraditoriamente, a eleição incondicional, mas com um adendo. Lutero, além de negar a predestinação dupla, que é uma característica bem forte depois no calvinismo, a qual defendera de uma certa forma no início, rebaixaria imensamente a importância da doutrina da predestinação, com o viés monergista como ele a entendia para a vida do crente. Não é a primeira vez que nós vemos mudança de pensamento em Lutero. É bem sabido, por exemplo, como no início da sua carreira ele faz um elogio dos judeus e, infelizmente, no final da sua carreira, ele elabora uma espécie de panfleto antissemita e que foi, infelizmente, explorado pelos nazistas séculos depois. Nessa época em que esposava essa sua visão radical, encontraremos, inclusive, Lutero afirmando o absurdo de que a simples crença em um livre-arbítrio é uma doutrina especial do anticristo e que não impressiona que tenha se espalhado por todo o mundo, pois está escrito sobre o anticristo que ele seduziria o mundo inteiro. Apenas poucos cristãos serão salvos. Então, no arroubo, ele chegou a falar isso, lá nos primórdios. Agora, por que essa atitude tão radical lá no início? Silas Daniel explica que Lutero ele passou por um processo de conversão a um tipo de agostinianismo rígido mesclado com voluntarismo ocamista. O que isso significa? A crença de que Deus se decide algo que é correto, então esse algo passa a ser correto, por mais que pareça moralmente incorreto.
Lutero ele ingressou num convento de agostinianos que eram observantes, que eram rígidos. E isso explica essa posição tão radical de Lutero lá no início. Vamos falar agora das tensões. Reconhecidamente, a principal ênfase de Lutero foi a salvação somente e tão somente pela fé, como está lá em Romanos 1,17, operada pela graça divina. Isso tem sido a marca registrada de seus ensinos e que é oficialmente igualmente importante para os pentecostais. Aliás, uma característica de todo o movimento protestante. Entretanto, no meio pentecostal surge uma ênfase muitas vezes maior na perfeição cristã, levando as pessoas a se esforçar numa tentativa meritória. Exatamente o que Lutero combatia, que não deveríamos confiar nas nossas obras para mérito de salvação, é que o pentecostalismo parece que faz. Não é importante a fé, mas aquilo que eu faço, como jejum, oração, ida regularmente ao culto, ou seja, aquilo que eu faço estaria garantindo a salvação. E é contra justamente isso que Lutero combate com vigor. Lutero via a conexão básica, o orgulho moralista, que acabamos vendo em muitos no meio pentecostal, desonra tanto a Deus como ao próximo. Ele não trata a Deus como Deus, nem a pessoa como pessoa. Em lugar de colocar-se a si mesmo como pobre pecador na comunidade, ele a destrói. Os filhos de Deus não desejam ir ao céu sozinhos, antes desejam trazer consigo os maiores pecadores. Esse orgulho moralista que acaba parecendo muito com os hipócritas que são combatidos nos evangelhos. Por isso que certa vez eu cheguei a dizer que provavelmente se Jesus estivesse vindo pela primeira vez hoje, ao invés de dizer ai de vós escribas e fariseus, talvez dissesse ai de vós pentecostais. Mas essa era a convicção de Lutero. Se a igreja deixa de comunicar a mensagem da justificação, ela perde sua própria essência, seu direito de existir. Na mensagem de justificação, a verdadeira igreja encontra a sua identidade. Reafirmando o ensino da Confissão de Augsburgo, embora em um estilo diferente, bastante emocional, Lutero centrou os artigos de Esmalcado de 1537 na doutrina da justificação como o primeiro e principal artigo, sobre o qual a igreja se apoia e cai. Então Lutero afirmou isso. A justificação pela fé é o primeiro e o principal artigo. Está lá nos artigos de Esmalcado. Mas essa expressão sobre o qual a igreja se apoia e cai, isso é algo que foi elaborado posteriormente por um luterano. Essa expressão foi cunhada posteriormente por Valentin Lesscher, um teólogo de Wittenberg que se tornou o líder do luteranismo em Dresden. Ele foi então o primeiro a chamar o principal artigo de fé luterana de o artigo sobre o qual a igreja se levanta e cai. Lutero não nega as recompensas para o fiel serviço a Deus. Ele não ignora as abundantes passagens do Novo Testamento sobre o assunto. Há recompensa para o fiel. Há recompensa para aquele que faz a obra de Deus. Mas recompensas devem ser entendidas como a consequência natural e inevitável de nossos serviços a Deus e não devem constituir a causa dele. Obras são consequência de alguém que experimentou a salvação em Cristo. Essas boas obras não são causa da salvação e sim consequência. Lutero, como Paulo faz, instrui os cristãos a não colocarem muito alto o valor dos dons espirituais do tipo nomeados em 1 Coríntios 12, ainda que dados pelo Espírito Santo. Ou seja, os dons espirituais não fazem de alguém um cristão melhor, como se ele tivesse uma posição mais elevada. Ou seja, nesse ponto, é como se estivesse voltando àquele pensamento do monasticismo da Idade Média e que Lutero depois combate com vigor. Aliás,
Essa é uma reflexão. Estaria o pentecostalismo inconscientemente tentando reproduzir uma vida do tipo monástica, trancando entre quatro paredes, fazendo com que a pessoa se sinta como uma classe privilegiada, até mesmo dentro do cristianismo? E não seria isso um retorno à Idade Média? Isso é algo a se pensar. Então, para Lutero, os dons espirituais são muito inferiores do que os grandes milagres que uma simples e de nenhuma forma extraordinária fé em Cristo faz em amor. A queixa constante de Lutero era que os papistas e, podemos acrescentar, os pentecostais, fizeram de Cristo um tirano e um supervisor mais severo do que Moisés. O legalismo representa uma falsa concepção de Deus e um falso relacionamento com ele que não lhe permite ser verdadeiramente Deus, estabelecendo uma hostilidade entre Deus e o homem. Então vemos no meio pentecostal um legalismo que foi combatido por Lutero e um legalismo que faz lembrar justamente aqueles hipócritas que são combatidos nos evangelhos. Perguntas críticas são feitas hoje tanto sobre o que as igrejas cristãs consideram como tradição, quanto sobre a própria Bíblia, que também é percebida como material tradicional. Mas, se quisermos confiar nas tradições, somos imediatamente confrontados com o problema de saber quais são essas tradições. Lutero pode ter achado fácil polemizar contra a tradição tal como a encontrou. No entanto, mesmo as igrejas luteranas reuniram um impressionante total de tradições próprias. E assim também no pentecostalismo. Só que essas tradições não podem ser normativas. O que acontece no final da Idade Média e que é combatido por Lutero é que foi criada toda uma tradição que parecia escravizar a Bíblia. E é por isso que Lutero dizia que a Bíblia está acima de tudo e de todos. Tradições são necessárias, mas nunca devem ser norma. Apenas e tão somente a Bíblia pode normatizar a vida de um evangélico. Há ordenanças humanas e invenções humanas pelas quais as pessoas tentaram se proteger ou se colocar no palco. Eu lembro que lá atrás, no início da minha caminhada como evangélico, era muito comum se dizer que existem usos, costumes e a doutrina. Hoje não se fala mais nisso. Parece que as pessoas estão novamente valorizando a tradição e quase colocando acima da Bíblia. Mas, ao fazê-lo, viola-se a glória de Deus e assim sobrecarrega-se também os seres humanos. Lutero vê uma séria ameaça à palavra de Deus, não apenas de autoridades terrenas, presunçosas que alegaram interpretá-la com autoridade, mas também da necessidade humana básica de empregar a razão especulativa para fazer para si uma imagem correspondente apenas à própria fantasia e confiar mais na própria suposta experiência do que na palavra que Deus nos deu. Eu destaquei isso porque hoje no meio pentecostal parece que alguns dão muito mais valor à experiência pessoal, uma experiência mística, uma experiência espiritual, do que à própria palavra de Deus. E como se tornou normativo no pentecostalismo, mas parece que está sendo esquecido hoje, a Bíblia precisa ser o crivo, o aval para qualquer experiência. Apesar de muitos avanços na educação teológica pentecostal, o rompimento com o estilo de pensamento que desprezava a educação acadêmica e, consequentemente, a teologia, não foi tão simples para os que tentaram fazê-lo, pois existiram e ainda existem líderes que temem a contaminação com as teologias mais racionais, perdendo-se a espiritualidade. Um estudo teológico aprofundado jamais compromete a espiritualidade. Lutero fazia questão de salientar isso. Ele lutou muito pela educação teológica e até pela educação como um todo. E isso foi um legado para outros ramos do cristianismo, como no século XVIII, dentro do anglicanismo, nasceu o movimento de escola dominical. Mas, devido a um racionalismo amplamente ancorado na filosofia, que estava quase que suplantando a teologia,
O pentecostalismo veio então com uma reação a toda e qualquer espécie de intelectualidade. Inclusive, em alguns setores do pentecostalismo, nós temos quase que uma posição anti-intelectual. O banho ortodoxo e iluminista do protestantismo erudito, lá no século XIX, fez com que as três dimensões fortes do sagrado, mistério, milagre e magia, fossem expulsas de seu meio e incorporadas pelo pentecostalismo. Mas Lutero afirmou que o não estudar é uma estratégia diabólica para preservar seu reino e a juventude continuar sob seu domínio. Então, o pentecostalismo ficou com uma atitude anti-intelectual, como que pensando que esse estudo pudesse comprometer a espiritualidade. E quando nós vamos pesquisar nos reformadores, especialmente Lutero, vemos que não é o caso. Lutero era doutor em teologia e defendia com unhas e dentes esse seu título a serviço da igreja. O pentecostalismo, ele trouxe consigo a prática do chamado pastorado leigo, valorizando pessoas que tinham uma chamada, mas não tinham condições de ter uma formação sólida, formal. No entretanto, isso fez com que no pentecostalismo surgissem muitos pastores que sequer tinham conhecimento do conteúdo bíblico. Exatamente o problema que acontecia na igreja medieval, de padres que às vezes não tinham lido uma única linha sequer da Bíblia. E isso Lutero combatia. O pentecostalismo, sem se dar conta, acabou reproduzindo um erro que havia sido já resolvido por Lutero. Pensa-se que o trabalho árduo e zeloso dentro do pentecostalismo seja um substituto para o estudo teológico, razão pela qual ainda hoje se vê um ativismo na liderança das Assembleias de Deus em detrimento dos estudos. Aí o que se diz? Olha, você vai aprendendo na prática, você vai aprendendo sem necessidade de estudar, mas isso mina um conhecimento teológico sólido, um conhecimento bíblico sólido. Percebe-se assim que o anti-intelectualismo pode estar repleto de orgulho, tanto quanto o orgulho intelectual racionalista das igrejas históricas. Então, alguns pentecostais dizendo, existe muito orgulho, muita arrogância dos intelectuais. Só que tem muitos que acabam tendo um orgulho e uma atitude arrogante do seu não estudar. Tem pessoas que hoje se orgulham de não estudar. E isso é muito prejudicial. E é por isso que agora o pentecostalismo, especialmente a Assembleia de Deus, está procurando aqui no Brasil recuperar esse tempo perdido, se preocupando mais com a formação teológica dos pastores. Embora ainda tenhamos alguns resistentes, porque, diga-se de passagem, tem preguiça de estudar. E aqui então eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante esse estudo.